Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, nesse momento em que nós iniciamos mais uma atividade de estudo virtual, aqui pelo Spirit Book e também pelo nosso canal no live stream. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, do Júnior, da Suzana, do Alberto, do Carlos Luiz, da Maristela. Também eu gostaria muito de agradecer as palavras de carinho que o José Ricardo nos enviou. Todos nós temos na vida esse propósito, de buscar sempre esse melhoramento. E eu acredito que a partir do momento que nós tomamos essa decisão, é que nós vamos conseguindo, no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, vencer obstáculos que surgem ao longo do nosso caminho. É por isso que, a partir do momento que nós nos propomos a realizar determinada atividade como esta, sem dúvida, encontramos muitas dificuldades, mas com o auxílio de todos e também com a boa vibração que emana a partir do momento que nós temos um propósito mais elevado, conseguimos. Por isso, José Ricardo, muito obrigado pelas palavras de carinho, obrigado pela sua presença sempre, mesmo não podendo estar aqui online conosco, nos acompanhando, nos assistindo pelos vídeos, pelas gravações do nosso canal no YouTube. Enfim, agradeço a todos aqui presentes e a todos que têm tido a oportunidade, têm nos dado, têm nos oferecido, têm nos proporcionado o grande prazer da sua companhia. Suzana não pode estar presente essa noite, vai fazer falta também, Suzana. Mas no próximo estudo estaremos novamente juntos. Quando nós falamos a respeito da consciência, a consciência de buscar momentos elevados, a consciência de buscar o melhor caminho, a consciência de buscar sempre valores mais nobres, atitudes que beneficiam não só a nós, mas a todos que nos cercam, é necessário procurarmos entender primeiro o que é essa consciência. Consciência é o conhecimento de nossos sentimentos e de nossos pensamentos. Ou seja, o ser consciente é aquele que tem conhecimento de si mesmo. Já conhece o seu íntimo, já conhece aquilo que sente e já consegue coordenar e compreender o que pensa. Primeira vista, todos nós somos seres conscientes. Sim, todos nós, espíritos, ocupamos já um estágio de consciência de si mesmo. Por isso, estamos como homens, seres inteligentes. Aqui, no plano físico, aqueles que coordenam, que decidem o caminho de todos os outros seres, de todos os outros reinos que aqui se encontram. Mas se observarmos pelo lado espírito, vamos compreendendo as diferenças que existem. Todos possuem já essa consciência de si mesmo, porque já são conhecedores de sentimentos e pensamentos que possuem. Mas o que diferencia com o que cada um faz disso que conhece, disso que possui, é a sua condição espiritual. E condição espiritual significa o patamar evolutivo que esse ser se encontra. Por isso as diferenças de como usamos a consciência que cada um já possui. Onde estão as leis de Deus? Kardec pergunta aos espíritos, e a resposta é na nossa consciência. Então, para nós, seres pensantes, para nós, seres inteligentes, compreendemos que o que necessitamos para coordenar, ordenar, direcionar a nossa vida se encontra em nós e não no exterior. Se encontra em nosso íntimo, já nos nossos sentimentos e principalmente nos nossos pensamentos. Por isso essa resposta dos Espíritos a Kardec, que as leis que regem todo o universo e nós, seres integrantes desse universo, estão na nossa consciência, na nossa capacidade de nos conhecer. Isso é algo lógico.
Porque se tivesse algo externo, não surtiria tanto efeito quanto acontece por estar em nós. Porque a nossa vida é uma relação constante nossa com nós mesmos. Constante. O pensamento meu, a atitude minha, a consequência dos atos repercutem principalmente em mim. Então, à medida que eu vou crescendo, vou despertando para a vida, despertando os meus lados sentimentais, os meus sentimentos e meu lado raciocínio, lógico, pensamento coordenado e coerente, mas essas leis divinas irão estar e se fazer presente em mim. Porque eu terei mais consciência dos meus atos. Essa é a diferença de todos nós, porque todos nós estamos em patamares diferentes da nossa escala evolutiva. Por isso que atitudes de uns chocam outros e vice-versa. Por isso que muitos fazem algo que outros não conseguem e vice-versa. Por isso que para alguns já é tão importante a prática da caridade, a prática do entendimento, a prática do amor ao próximo. E para outros tantos, nem tanto. Aquilo que para mim é importante, para muitos ainda não é. Aquilo que para muitos é importante, para mim ainda não é. São as nossas diferenças. As diferenças do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa noção de nós mesmos. É a consciência se fazendo presente. E falar em consciência é falar em tudo aquilo de mais importante que temos em nosso íntimo. Porque a partir do momento que nós fomos criados de um ponto simples e ignorante como éramos, e nos foi dada essa estrada para caminharmos, com ela, à medida que caminhamos, à medida que vivemos, que vivenciamos situações, fatos cotidianos ao longo desse caminho, a consciência vai despertando. E com o despertar, a visão se amplia, os valores se diferenciam e a maturidade chega. E com a maturidade, a responsabilidade das nossas atitudes. O Alberto nos pergunta sobre o que é ser simples e ignorante. Alberto, nós fomos criados simples e ignorantes. Deus nos criou todos iguais. Aí é uma das manifestações da justiça de Deus para com todos nós. Se nós tivéssemos sido criados diferentes, uns seriam mais privilegiados em um ponto ou outro do que outros. Essas diferenças que existem, elas não teriam nascido, não seriam fruto de algo natural, mas de algo imposto por Deus. Então nada mais justo, nada mais correto, nada mais dentro da própria perfeição absoluta que é Deus, criar todos nós da mesma forma. Simples, sem nutrir sentimentos. Esses sentimentos que estamos falando, que é necessário que tenhamos para termos consciência de nós mesmos. Sem termos sentimentos. O bem e o mal, virtudes ou vícios. Ignorantes, sem nutrir conhecimento, sem ter conhecimento, sem saber o que é o certo e o errado, o que era correto ou não. Então tudo isso nós estamos adquirindo a partir do momento que nós fomos caminhando. Nós fomos nos transformando. Nós fomos evoluindo. E por isso, a justiça de Deus para com cada um das suas criaturas, para com cada um de nós. Estamos aqui para crescer. Estamos aqui para todos nós
um dia chegarmos à condição de espíritos puros. Por isso, essa estrada precisa ser constantemente renovada em nós. E a renovação acontece a partir do momento que nós vivemos e revivemos tantas experiências necessárias quantas forem, para que nós possamos ter essa plena consciência de nós mesmos. E quando nos tornarmos puros, significa que nós viveremos a plenitude da consciência em nós, a sublimidade de sentimentos e de pensamentos puros. Então tudo se faz, tudo se direciona para dentro de nós, para o nosso íntimo. Onde está o fruto da nossa vida? Onde existe o elemento da criação, onde existe a centelha de luz, a centelha divina que existe em mim e que existe em você. É Deus presente em cada um de nós, nos ajudando para que nós possamos, nessa longa caminhada que é o existir, que é a jornada física para o nosso burilamento espiritual, nos dando força, nos auxiliando, nos ajudando a cumprir os desígnios traçados por Ele e principalmente traçados por cada um de nós, porque nós somos senhores do nosso destino, porque nós somos e seremos donos sempre do nosso livre arbítrio. O Júnior coloca que como é bom poder ter a oportunidade de ser integrante de uma doutrina de luz, como é a doutrina espírita. Sim, Júnior, é muito bom, porque significa já que eu, que você, que todos nós que aqui estamos, que todos nós que temos a vontade de crescer, de caminhar, estamos já conscientes que temos de ter a liberdade de escolher, de optar. Significa que você não precisa mais que ele tome a mão e lhe indique o caminho, que o seu momento de infância já passou, que o meu momento de infância já passou, que somos seres adultos e pelo fato de assim o sermos, temos condições de caminhar sozinhos. É essa a proposta da doutrina espírita, que usássemos e usemos a nossa maturidade para que, no despertar dessa consciência que ela ajuda a promover, nos indicando, nos ensinando e nos mostrando os seres imortais que somos e que temos em nós o principal atributo, por sermos assim, que é a capacidade de pensar, escolhermos os nossos caminhos, mas acima de tudo, nos conscientizarmos que tudo aquilo que fizermos durante o nosso caminhar, pelos caminhos que temos escolhido ao longo da nossa vida, deveremos assumir. Porque tudo aquilo que plantarmos iremos colher. Porque todos nós estamos subjugados a uma lei de ação e reação. Tudo isso é a doutrina espírita nos mostrando. Mas acima de tudo, tudo isso é Deus em sua beneficência, Deus em sua perfeição, Deus em sua bondade, Deus pelo fato de ser soberanamente justo para com cada um de nós, nos proporciona, nos oferece essa jornada, nos deu essa estrada, mas nos disse que nós deveríamos ser cobradores de nós mesmos, que nós deveríamos satisfação não a Ele,
mas a nós. Porque a partir do momento que nós aprendêssemos a nos cobrar, nós iríamos aprender a nos julgar, nos punir, para que nessas punições íntimas nós nos melhoremos. E essas punições acontecem a partir do momento que surge em nós o arrependimento. O arrependimento traz consigo a mágoa, a tristeza, a decepção, principalmente a decepção com nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos erros. Tudo isso mostrando que todos nós temos já a capacidade de nos olharmos, nos compreendermos, enxergarmos e separarmos em nós aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E temos a capacidade de, a partir do momento que exercitamos o pensar, o raciocinar, de escolher melhor os nossos caminhos. Mas a maioria de nós ainda não está nesse patamar. A maioria de nós ainda não trouxe para a sua vida essa base firme, essa base forte que necessitamos. A maioria de nós ainda vive aqui mais voltado para os valores da matéria do que para os valores do espírito. E a maioria de nós ainda não compreende a importância dos valores do espírito. Por quê? Porque a maioria de nós ainda não se vê com o espírito que é. Nós nos encontramos sempre envolvidos em situações que nos entristecem, porque demonstram o quanto as pessoas estão presas a seus conceitos e se esquecem de viver como deveriam, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Porque a partir do momento que alguém se diz cristão, é porque colocou em sua vida a bandeira do Cristo. É porque elegeu para a sua vida aquele que seria o guia dos seus passos, aquele que seria o modelo que ele iria se deixar espelhar, para que a partir do momento do exemplo daquele, ele pudesse mudar. Mas existem muitos, e como existem, que põem Jesus estampado em sua camiseta, que tatua o rosto, o nome Jesus no seu corpo, que usam colares imensos, que pegam livros, como a própria Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, onde estão todas as bases doutrinárias que o Cristo nos deixou, e que deveria ser cuidado, interpretado e praticado, mas não, servem apenas como algo para demonstrar esse fato de ser cristão. Como se tudo isso fosse ser cristão. E ser cristão é muito mais. Ser cristão nem passa perto disso. Ser cristão é transformação. Ser cristão é ser tolerante, ser irmão, ser fraterno. É nos conscientizar que todos nós estamos no mesmo barco, porque todos nós estamos e somos parte de uma mesma família. Mas não. Constantemente, o que acontece são demonstrações de ódio, de discriminação, de preconceito. A raiva exteriorizada em atitudes selvagens que não mais deveriam existir,
em plena época de renovação espiritual, dessa renovação planetária que estamos passando e que todos nós estamos sentindo e que precisamos nos transformar para podermos aqui continuar de uma forma plena vivenciando os desígnios de Deus para com o nosso mundo. Mas não. Se não pensam iguais a mim, são diferentes e por isso eu devo odiá-los. Por isso eu devo atacá-los. E centros espíritas são queimados, são atacados. Pessoas que professam religiões diferentes, que buscam cultuar a sua forma, quaisquer que sejam, quaisquer ambientes que estejam, igrejas, templos, terreiros, centros espíritas, mesquitas, não importa. Outros tantos estão ali, outros tantos estão ali, prontos para apedrejarem, prontos para julgarem e muito prontos para condenarem. Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E que pecado é esse? Essa imperfeição que todos nós possuímos. Somos seres imperfeitos. Somos seres em busca desse autoconhecimento. E até alcançarmos, iremos errar. Mas é tão bom quando tem tantas pessoas, não importa em quais linhas estejam, em quais linhas filosóficas, religiosas se encontrem, quando todas elas estão tendo o mesmo objetivo de buscar o amor, a paz, de buscar de uma forma ou de outra, trazerem para as suas vidas o que de mais divino possa acontecer e ter. Não importa, meus amigos, meus irmãos, não importa o caminho que irá nos levar a Deus, todos os caminhos irão nos levar a Ele, porque Deus indistintamente nos tem a todos como seus filhos. Não é a fé que professamos, não é o lugar que frequentamos, mas o que fazemos de nós, com todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou e tantos outros mestres espalhados pelo mundo deixaram. É isso que importa. O bem que realizamos, o que de bom temos feito, o que de positivo temos colocado no nosso caminho. No final, ninguém irá nos perguntar qual é a nossa religião, mas sim o que de bom fizemos nas nossas vidas. A religião que devemos professar é o amor. Essa é a religião do Cristo. Cristo não era católico, não era evangélico, não era protestante, não era espírita, não era umbandista, não era budista, não era hinduísta, não era shintoísta. Não, o Cristo era Cristo, um ser perfeito que veio ensinar o amor e disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele, o amor exteriorizado, como Ele deixou, exemplificado em suas atitudes. Então é o amor o caminho que irá nos levar a Deus. Não é a sua religião nem a minha religião, mas é a intolerância que está enraizada ainda no seio de ignorantes, fazem com que ainda existam essas disputas mesquinhas, ridículas, pequenas e que ferem, que magoam tantos. Chegam até nós constantemente notícias de ataques aqui, ataques ali. Até quando?
até o momento do despertar dessa consciência. É a consciência que irá estar presente, se fará constante em cada um de nós. Então não adianta esbravejar, punir. Enquanto cada indivíduo não possuir em si essa capacidade de se compreender um espírito imortal que ele o é, ele não conseguirá compreender, separar o certo do errado, o bem do mal. Porque a limitação da sua consciência será muito maior do que a consciência de quem está ao seu redor sofrendo pela atitude negativa dele para com o outro. Tudo gira em torno do que eu sou, do que você é, não exterior, mas intimamente, em nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente. É por isso que precisamos despojar o que de grosseiro ainda nos prende, que são esses valores da matéria, que fazem com que homens sintam ódios de homens, se degradeiem em nome daquele, no nosso caso, nós que vivemos do lado ocidental do mundo, se degradeiem em nome dele, que é o modelo maior que cá esteve. Modelo maior de quê? De amor, de fraternidade, de bondade, de compreensão. Jesus. Como se Jesus estivesse presente em determinado lugar, mas não está presente em outro lugar. Jesus Cristo é o governador do nosso planeta. Jesus Cristo é o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. E Jesus Cristo veio, não foi por causa de mim, não foi por causa de você. Jesus veio por causa de nós todos. Então, não adianta querermos particularizar Jesus, querermos apossar de Jesus. Jesus é de todos. Os seus ensinamentos devem ser luz a guiar todos nós para a nossa sublimação íntima. Esse é o objetivo da sua vinda. Alguns compreendem, mas muitos ainda não. Enquanto não houver essa compreensão maior, enquanto não houver esse despertar dessa visão, conflitos aí ainda irão existir. E com esses conflitos, sofrimentos, tristezas, e como disse Jesus, que no final dos tempos, no final desses tempos, desse momento em que nós sabemos, estamos conscientes que o nosso mundo está passando por uma transformação, haveria muito choro, pranto, sofrimento, ranger de dentes. Estamos passando por isso. E quando irá acabar? Irá acabar? Sim. Quando todos nós, seres que aqui habitemos, seres que aqui habitamos, voltarmos os nossos olhos, não só os nossos olhos, com eles as nossas atitudes, para buscar o sagrado, para buscar o divino, para quando conhecermos, trazermos para dentro de nós, permitirmos que encontre morada segura em nós,
pois só assim é que nós estaremos exercitando o amor que Jesus veio nos ensinar, que é o amor fraternal, o amor de irmãos. A Sara Regina nos pergunta se nós, espíritas, acreditamos que um dia Jesus irá voltar. Sara, para nós espíritas, Jesus disse que enviaria um novo Consolador, o Consolador que ele prometeu, que seria o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, desde 1857, está entre nós. É esse Consolador prometido que, através de Allan Kardec, que foi o codificador, veio nos passar essas lições que aqui estamos, buscando assimilar e trazer para as nossas vidas. Mas, acima de tudo, nós, espíritas, acreditamos piamente que Jesus não irá retornar por um motivo principal. Ele nunca nos deixou. Jesus Cristo, na verdade, veio com a sublime lição de nos ensinar. Ele trouxe algo e vivenciou esse algo. Todas as suas lições foram exemplificadas, foram mostradas, foram praticadas por ele. Então Jesus Cristo, não nos importa o ser humano encarnado que aqui esteve. Não nos importa a sua composição física, não nos importa a sua estrutura familiar, não nos importa como ele viveu em sociedade, naquele grupo, naquele lugar, o que ele fez da sua vida física. O que nos importa é o que ele veio nos ensinar, o nosso direcionamento espiritual. E essa lição ficou. Essa lição está presente em nós, para nós, porque ele mesmo disse que as suas palavras não passariam, que esse tempo sim passaria, mas não suas palavras. Então, por esse motivo, nós acreditamos que Jesus nunca nos deixou, porque as suas lições estão vivas mais do que nunca em nós, porque nós já temos a capacidade de compreendê-las muito melhor do que antes tínhamos. Então, se nós antes não possuíamos a visão que hoje já possuímos, Jesus, ele está muito mais vivo no nosso momento presente do que esteve em nosso passado. É por isso que ele não irá retornar. Ele está em nós, vivendo em nós, nos ajudando através da sua lição a continuarmos caminhando na senda do progresso. E um dia sim, nós queremos nos elevar até Ele. E aí nós o reencontraremos espiritualmente. Mas a sua presença divina está em nós. E permanecerá em nós durante muito tempo. Porque nós necessitamos muito dele para continuarmos exercitando aquilo de mais sagrado que ele nos deixou, que foram os seus ensinamentos. É por isso que essa verdade, ele disse que nos libertaria. É a verdade dos seus ensinamentos. É uma verdade que irá fazer sentido para cada um de nós a partir do momento que nós tivermos a consciência plena de tudo aquilo que está em nós e que nós ainda não compreendemos. Então, Sara, Alberto, Júnior,
todos que aqui estão, todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream, tudo gira em torno dessa consciência. Tudo gira em torno do ter o conhecimento necessário para nos compreender e nos situar cada vez mais de uma forma plena diante do contexto em que nós mesmos nos engajamos. Por isso que, quando nós dissemos que as respostas dos Espíritos para Kardec, ao colocar a ele que essas leis divinas se encontravam em nossa consciência, acima de tudo, estavam mostrando e nos chamando para a necessidade de compreendermos que tudo está naquilo que nós, à medida que evoluímos, conseguimos trazer para as nossas vidas. E com essa compreensão, com essa visão que se diferencia à medida que nós crescemos, é que nós vamos fazendo em nós, causando em nossas vidas as diferenças que necessitamos para sermos hoje aquilo que não fomos ontem. Seres com visões diferentes. E se essas visões são visões diferentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos culminam com atitudes também diferentes. Por isso, quando o Alberto nos perguntou a respeito dessa consciência, quando ele nos perguntou a visão da doutrina espírita a respeito dessa consciência, foi, acima de tudo, nessa resposta dos Espíritos para Kardec, nos mostrando que, a partir do momento que nós nos conscientizamos que somos esses seres espirituais vivendo essa experiência humana, aí sim vamos sublimando em nós e despertando esses sentimentos, e com eles os nossos pensamentos se modificam. E com mudanças desses pensamentos é que nós vamos nos tornando mais felizes, porque seremos cumpridores de uma forma mais plena dos propósitos que nós mesmos escolhemos para as nossas vidas. Ressaltando sempre que nós somos os senhores do nosso destino. Não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Porque fomos nós quem traçamos os nossos desígnios reencarnatórios. Fomos nós quem escolhemos o caminho que estamos vivendo nesse momento. E com ele as dificuldades, as alegrias, com ele os prazeres, os obstáculos, as perdas e ganhos. Nós, com o auxílio de Deus, que incutiu em cada um de nós as suas leis, é que conseguimos trilhar em direção à compreensão desses sentimentos e pensamentos que formam a nossa consciência. Por isso que, quando citamos o exemplo de todas essas situações que atingem e que fazem com que nós estejamos chocados com preconceitos, com discriminações, com intolerância,
principalmente vindo de pessoas que não deveriam ser assim, porque se dizem religiosos, é que temos plena consciência. Aí sim, a consciência se faz plena porque nós já temos, baseado em fatos, que os nossos pensamentos nos levaram a ter uma certeza que essas pessoas estão vivendo ainda uma imaturidade espiritual. E com essa imaturidade que estão vivendo, fazem com que nós compreendamos o que Jesus disse no momento em que se preparava para voltar aos braços do Pai, no momento em que se preparava para voltar ao plano espiritual, quando Ele nos disse, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, meus amigos, exercitar perdão, exercitar fraternidade, exercitar amor, compreensão, é exterminar das nossas vidas esses fatos mesquinhos, esses comportamentos tão pequenos que ainda fazem parte da maioria da nossa sociedade. Esse despertar de consciência, essa consciência plena, que tantos dizem, mas poucos entendem, que tantos buscam, mas poucos encontram, só aí é que ela irá fazer em mim, fazer em você, essa mudança necessária. E já não mais será uma mudança aparente. Já não mais será a mudança apenas de colocar uma roupa formal, de colocar um livro embaixo do braço e sair por aí, professando e gritando aos quatro ventos que é um homem bom, que encontrou o paraíso, que aceitou Jesus, que já está salvo. Quando essa consciência existir, todos nós, seres espirituais aqui habitados, compreenderemos que não serão as nossas atitudes exteriores, os nossos atos, o nosso cotidiano, que irão realmente dizer o que somos, mas sim o que trabalhamos intimamente, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. São eles que irão tornar-se uma joia rara, com um brilho intenso, e que irá exteriorizar e iluminar. Aí sim, irá iluminar a nossa consciência, o nosso caminho e o caminho de todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Por isso é muito importante, quando nós nos propomos a discutir, seja em quaisquer lugares que estejamos, e quando falamos de discutir, estamos falando em trocar ideias, e trocar ideias significa promover encontro de seres racionais, capazes de falar, mas também prontos para ouvir. E não querer impor, mas aprender a conviver e ter a compreensão do quanto somos diferentes. E se somos diferentes, precisamos compreender que essas diferenças fazem nós e trazem para nós algo muito positivo, que é a capacidade de enxergar algo que eu não tenho,
que eu não possuo, mas que o outro possui, que o outro tem. E não ser motivo para se guerrear, mas ser motivo para se comemorar. Porque é daí que se traz uma compreensão tão necessária para que possamos juntos trilhar. Não importa o caminho, cada um em seu caminho, mas todos eles levando ao objetivo final, que é a compreensão de nós mesmos e o encontro em nós de Deus. Por isso é muito importante o que colocou lá atrás o Alberto, o que colocou também a Sara. Quando nos pergunta a respeito desse futuro, quando nos diz a respeito da importância desse despertar de consciência. E como a Sara colocou a respeito do papel da vinda de Jesus entre nós. E só relembrando, Sara, não só a vinda de Jesus entre nós, mas a vinda de grandes enviados que esteve presente entre nós. E nos ajudou a facultar, a trilhar, a escolher melhor o caminho que deveríamos seguir. E cá estamos nós, mais uma vez, tendo a oportunidade bendita, oportunidade essa que Deus faculta a todos os seus filhos, de estarmos vivendo mais uma vez a experiência física da reencarnação. E a reencarnação não é apenas um conceito de uma religião, de uma doutrina filosófica, religiosa quaisquer. Não. A reencarnação não pertence a uma ou a outra. A reencarnação é a demonstração maior da justiça e da bondade de Deus para cada um de seus filhos, nos proporcionando a oportunidade de voltarmos quantas vezes fossem necessárias para continuarmos o nosso aprendizado. Porque muitos ainda estão presos a esses conceitos, como acabamos de falar. Quando falamos de mediunidade, reencarnação, de vida após a morte, as pessoas só pensam em uma determinada linha filosófica religiosa. Espiritismo. Só lembrando que o maior número de pessoas do mundo são reencarnacionistas. A reencarnação é um conceito que a maioria das pessoas que estão habitando esse planeta vivem, aceitam, buscam, fazem parte da sua doutrina de vida. Aqueles que não acreditam, que não aceitam, não compreendem, são o menor número. Só para registrar. É algo que existe desde a criação, desde o momento inicial, que para cá, que cá estamos, que Deus nos facultou a possibilidade da vida. Então, meus amigos, precisamos compreender que tudo isso que Deus nos proporcionou e nos proporciona tem esse grande objetivo, que é a nossa felicidade plena, que é a nossa transformação e com ela alcançar o ideal maior, que é a nossa perfeição. E iremos alcançar. Todos nós fomos criados para esse objetivo, para esse ideal. Então, não existe o ser ruim. Existe aquele que está sendo ruim, mas que irá melhorar. Assim como entre nós ainda não temos o ser perfeito, um dia seremos. Todos nós estamos passando por essa metamorfose constante que é a vida.
E a vida é o instrumento que precisamos utilizar para causar em nós essa mudança. Então precisamos buscar e tirar da vida os aspectos positivos que a vida nos oferece. E deixar de lado tudo de negativo que temos encontrado. E são tantas coisas negativas. E por que tantas? Porque nós ainda somos seres que precisamos passar por isso. Infelizmente, porque nós somos seres que em nós ainda habita muito mais o ruim do que o bom, o errado do que o certo. Então nós exteriorizamos no nosso caminho e nós formamos, a partir do momento da nossa exteriorização dos nossos pensamentos e atitudes, o mundo em que vivemos. O mundo está errado, o mundo está ruim, o mundo ainda é um mundo de sofrimento, ainda é um mundo de sofrimento, de ranger de dentes, de prantos, porque nós ainda assim estamos fazendo, realizando, concretizando, tornando-o assim. E ele só será diferente a partir do momento que eu me modifico, que você se modifica, que todos nós somos envolvidos e nos tornaremos envolvidos por uma consciência maior, uma consciência plena da necessidade de vivermos o amor fraternal que Jesus, o expoente máximo que esteve entre nós, nos trouxe, nos veio ensinar. Só aí o mundo se transformará com a minha atitude, com a sua atitude, com a minha mudança, com a sua mudança. Por isso, precisamos trazer a religião sim para as nossas vidas, mas acima de tudo, precisamos trazer com ela os conceitos bons, que todas já possuem. Todas possuem. Porque com certeza todos estão pregando muito mais coisas positivas do que negativas. E que se os erros são cometidos, é muito mais pela incapacidade de cada um que ali está presente de assimilar aquilo de bom que está sendo ofertado a ele. Precisamos, com essa religião, trazer a espiritualidade que é oferecida. É a espiritualidade que irá fazer em nós essa transformação. Nos espiritualizarmos significa voltar os nossos olhos e valorizar em nós o que de mais importante temos, que são os valores do Espírito. Somos espíritos, seres criados por um Deus, um Pai, soberanamente justo e bom. Essa consciência que precisa ser despertada de uma forma rápida, urgente, porque o tempo está urgindo. Esse tempo de mudança já está aí pleno. E só irá continuar vivenciando aqueles que permitiram que em si haja esse despertar. Uma consciência voltada ao bem, a consciência do amor, porque será uma consciência de sentimentos nobres e de pensamentos firmes no propósito do crescimento. E esses pensamentos significam que cada um de nós já irá viver em si a fraternidade plena. Aí sim estaremos vivendo o Cristo vivo, redivivo dentro do nosso coração. Então, meus amigos, para que a compreensão se faça, para que se encontre motivos para se mudar, é necessário que encontremos em nós motivos para sermos diferentes. Encontremos em nós razão
para sermos seres conscientes, não do outro, mas de nós mesmos. Nos olharmos, nos enxergarmos realmente como somos. Compreendermos em nós essa essência divina que temos. Nos encontrar. E nos encontraremos onde está Deus. Nos encontraremos onde estão as suas leis que regem a nossa vida, que é na nossa consciência, em nós, no nosso íntimo. Basta que nós estejamos prontos, aptos a abrir os nossos corações, estejamos prontos para essas mudanças. Não serão mudanças que alguém irá nos ofertar, serão mudanças que nós devemos promover em nós. E quando iremos começar? Quando quisermos. Porque com certeza, seres racionais nós já somos. Que pratiquemos, que exercitemos a razão. Porque consciência é ter compreensão de sentimentos e pensamentos de uma forma mais plena. Então nós já temos. Somos seres conscientes. Que vivenciemos isso com mais força, com mais fé, com mais decisão. Certos de que Deus estará conosco, nos enviando sempre aqueles que irão nos ajudar, nos sustentar, nos induzir, acompanhar-nos para que esses passos nossos possam ser mais firmes, mais fortes. Seja enviados do plano espiritual, seja enviados do plano físico. Precisamos uns dos outros, porque somos, sem dúvida, uma grande família. Uma grande família. Agradecidos mais uma vez por termos tido mais essa oportunidade bendita de cá estarmos em nosso bate-papo aqui na nossa sala virtual de estudo no Spirit Book. Agradeço também a todos que nos acompanharam pelo nosso canal no live stream. Agradeço a todos que têm nos acompanhado no nosso canal no YouTube. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas, obrigado pelas colocações, que têm sido tantas, tem nos ajudado muito a continuar nesse propósito. E é tão bom falar do bem, é tão bom falar do amor, e é tão bom ter essa oportunidade bendita que Deus nos faculta. Na semana que vem não teremos o nosso encontro. Retornaremos no dia 13 de fevereiro. Que todos nós possamos nos encontrar sempre envolvidos em muita paz. Obrigado a todos que cá estiveram. Júnior, Sara, Alberto, Fátima. Obrigado a todos vocês que deixaram seus questionamentos antes de começarmos aqui. Sei que para muitos não é possível estar aqui presente. Obrigado pelos questionamentos, obrigado pelas colocações que fazem aqui na nossa sala, ou também que nos enviam em nossas mensagens no nosso canal. Muito obrigado a todos. Que Deus ampare, que proteja, ilumine o caminho de cada um de nós, nos proporcionando sempre a força que necessitamos para vencer não o mundo exterior, mas vencer a nós mesmos. As nossas dificuldades, os nossos obstáculos, os nossos vícios morais, que são tantos ainda. Vencer em nós os nossos maiores inimigos. Porque só assim é que essa consciência se despertará. E com ela, a nossa visão se ampliará. E com a visão mais ampla, poderemos ver e, acima de tudo, assimilar, trazer para as nossas vidas, porque assim já o compreenderemos melhor, esses valores
nobres que precisamos para edificar em nós o reino divino, que são os valores espirituais. Muita paz e muita luz